paz, irmãos e irmãs em Cristo. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade de nós estarmos aqui. Culto de celebração, culto de ceia, momento de nós aqui refletirmos sobre a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que aqui se encontram. E para esse momento, eu gostaria de fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, para que nós possamos juntos, irmãos, iniciarmos pensando sobre o sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 6, e acompanhe comigo a leitura. Capítulo 6, versículo 1 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Chamo sua atenção para uma das doutrinas mais importantes do Evangelho, meus irmãos, o batismo. Paulo nos chama a atenção no versículo 3, dizendo: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E eu considero dizendo esse verso, dizendo aos irmãos que não fomos batizados para sermos salvos. Fomos batizados, irmãos e irmãs, porque já somos salvos em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo fala da importância do batismo. E vejam, continuando o texto: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvamos ao Senhor, irmãos, por esta palavra, e eu quero frisar versículo de número 8, para a nossa reflexão. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Esta é a bendita
esperança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se já morremos com Ele, irmãos, por meio, simbolicamente, do batismo, entregando as nossas vidas ao Salvador Jesus Cristo, sepultando o velho homem, essa é a esperança que o crente tem, de que com a sua morte, nós também, com a sua ressurreição, iremos estar junto ao Pai. Então que nós possamos, nesta noite, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer nesta noite. Apesar da distância, nós estamos, queridos, unidos pelo Espírito, unidos pelo amor, e isso nos afirma a palavra de Deus. Curve seus olhos, curve sua cabeça neste momento, feche seus olhos e oremos ao Pai. Senhor, muito obrigado. Nós, a tua igreja, reunida, Senhor Deus, corpo místico de Cristo, apesar, Senhor Deus, separados pela distância, nós estamos unidos pelo teu Espírito Santo. E nesta noite, Senhor Deus, nós queremos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, glorificar, queremos exaltar, enaltecer a pessoa bendita de Jesus Cristo, obedecendo a tua palavra, Senhor Deus. Nos reunimos nesta noite, Senhor Deus, para celebrarmos a tua morte e a tua ressurreição, e temos a plena certeza e convicção, Senhor Deus, garantida pela tua palavra, de que nós, ó Pai, uma vez mortos para o pecado, uma vez crucificados com Cristo, ó Pai, temos a certeza e a esperança bendita da ressurreição, Senhor, e de que um dia nós estaremos, ó Pai, eternamente nos céus, celebrando e glorificando a vitória de Jesus Cristo. E nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, pelo teu Espírito Santo, ministrar aos nossos corações o teu querer e a tua vontade, Senhor, por meio dos louvores, por meio das orações, por meio da tua palavra, Senhor Deus, que será compartilhada nesta noite, Senhor, alcançando aos corações, fortalecendo, Senhor Deus, a igreja do Senhor Deus. Sim, meu Pai, e assim, Pai, então nós podemos todos juntos, em uma só voz, em uma só canção, reverenciar e adorar Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós iniciamos, ó Pai, este culto, rendendo a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor Deus. Recebe os nossos cânticos, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, a nossa devoção nesta noite. É a oração da Tua igreja, do Teu povo que se reúne em Teu nome, Jesus Cristo. Que assim seja para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor, irmãos, com o ministério de louvor. Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Creio que estão todos aí nos assistindo neste momento. Creio que a presença do Senhor Jesus já invadiu aí este lugar, que é a sua casa, aonde você está. Então que você possa fechar os teus olhos e continuar orando e adorando ao Senhor Jesus, dizendo para Ele nesta noite como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso, e a tua presença é real em nosso meio, Senhor Jesus. E a tua presença, Senhor Deus, já podemos sentir neste lugar, Senhor. Então que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, a Deus, nos encher com a tua graça, Senhor Deus. Nós viemos aqui nesta noite para te adorar, Senhor. Viemos aqui, Senhor Jesus, dizer que tu és maravilhoso, que tu és grandioso, Senhor. Viemos te adorar de todo o nosso coração, Senhor. Oh, Senhor Jesus, recebe o nosso louvor nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria, amém, irmãos? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta hora maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui te adorando, Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar.
vida o Senhor Jesus. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Como é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Oh, e Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Venha aquecer os nossos corações, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença aqui. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
desejamos, Senhor Jesus. Te desejamos, Senhor. Te desejamos, Senhor. Nosso amigo Santo
desejamos, Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, Deus. Pois o Senhor tem liberdade, Senhor Jesus, em nós, Senhor, pois somos Tua casa, Senhor. Tu tem liberdade, Senhor Jesus, sobre nós, Senhor. Então, Deus, que Teu Espírito Santo de Deus venha nos alegrar nesta noite, venha nos encher, Senhor. Queremos sentir, Senhor, mais e mais a Tua presença, Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, oh Deus, mude as coisas de lugar. O Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Declare: eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou lá. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome santo do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e as nossas irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus, aqueles que estão conosco agora pelas redes sociais, alguns poucos irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nós queremos confirmar aquilo que a palavra de Deus já nos diz, que o Senhor está no meio de nós. Então eu quero nesse momento meditar um pouco também na palavra de Deus. O nosso pastor Luiz Cláudio já fez a leitura inicial do texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir comigo lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9, nós faremos a leitura desse texto. E antes de ler, eu queria aqui fazer a menção de um dos nossos pastores que está hoje conosco, nos acompanhando, e que nos ajudará também no momento da ceia, o nosso pastor Rodney, que é o dirigente da nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui na Vila Natal. Queremos aqui fazer a menção da sua presença, antes de continuar a leitura do texto. E o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos
do 1 ao 9, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se Elias, e dormiu debaixo do zimbro. E eis então que um anjo tocou, ele disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: Levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e disse: Que fazes aqui, Elias? Esse texto, a qual nós gostaríamos de meditar com os irmãos, antes de nós estarmos ceando, ele conta a história de um dos maiores profetas do Velho Testamento. O registro de 1 Reis, capítulo 19, descreve a história de um homem que marcou o seu ministério pela sua seriedade e pelo teu compromisso com Deus. Elias era símbolo de intimidade com Deus. Elias era como aquele obreiro que todo pastor gostaria de ter. Elias era como o marido que toda esposa gostaria de ter. Elias era símbolo e exemplo de integridade e perfeição. Elias era aquele irmão mais velho que gostaríamos de estar sempre ao lado, porque sempre nos sentiríamos seguros pela tua força, pela tua postura. E o texto que nós descrevemos, ele nos mostra uma faceta e um momento diferente na vida de Elias. Esse episódio na vida de Elias, ele nos mostra que até os grandes homens, as grandes mulheres, têm os seus momentos de dificuldade. E a Bíblia, como o livro mais verdadeiro e mais sincero de todos os livros na história, a Bíblia nos revela que não existe homem invencível, ou melhor, não existe um homem blindado e imune às adversidades da vida. Elias era nesse exato momento o melhor exemplo para nós de alguém como nós, de carne e osso, alguém sujeito às intempéries e às dificuldades da vida. O apóstolo Tiago diz na sua epístola, no capítulo 5, no versículo 17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Elias era de carne e osso, assim como eu e você somos. Hoje nós estamos talvez tendo uma certeza muito maior pela dificuldade, pela crise em que cada um de nós está inserido de uma forma ou de outra. E o texto que nós lemos nos descreve a história de um homem de sucesso, a qual enfrenta o pior momento
da sua história. Apesar de toda a demonstração de força, de poder e de intimidade com Deus, a Bíblia nos apresenta um homem na sua maior fragilidade. Aqueles que chegaram no topo da pirâmide social, nem eles estão alheios e isentos a viver momentos difíceis. A Bíblia nos mostra que a grande dificuldade de Elias desemboca, vai se manifestar no momento em que ele está no deserto, no momento em que ele entra numa caverna. A fragilidade humana, ela é manifesta. E aqui nós temos alguns sinais, e conosco está o nosso pastor Luiz Cláudio, que é psicólogo, e a gente sabe de que um dos sinais da fragilidade humana são as fobias, é o medo. E a fobia é o medo inexplicável. A Bíblia nos diz de que Elias havia enfrentado mais de 400 profetas de Baal. Centenas de homens foram enfrentados de uma forma espiritual, emocional e física por Elias, e Elias saiu totalmente vitorioso. Mas nós lemos o texto que diz que Elias, apesar de toda essa demonstração de solidez e de rigidez, ele se dobra diante de uma palavra lançada por uma mulher. E aqui não estamos dizendo porque ela era mulher, poderia ser um homem também. Mas o que nós percebemos é que na crise, é que na adversidade, um dos grandes sinais de que a crise nos alcançou é o medo, é a insegurança, são as fobias que se manifestam em cada um de nós. Um outro sinal de que nós somos abocanhados pela crise é o desejo de morrer. A Bíblia diz de que Elias, ali deitado debaixo do zimbro, ele pede para si a morte e diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Um dos sinais de que a crise nos contaminou por inteiro é quando nós desistimos de viver. É quando a vida que Deus nos deu, nós decidimos, por uma fraqueza humana, jogá-la fora. Segundo, além do desejo da morte, além dos medos que se manifestam, nós temos um terceiro sinal em que nós podemos ver na vida de Elias, no momento da sua maior crise, que talvez você que está assistindo, você que está participando conosco deste culto, talvez até possa se identificar com algum desses sinais. E a terceira marca dessa crise é a exaustão, é o cansaço. E não é o cansaço ocasionado pelo trabalho ou por uma tarefa física ou mental, mas é o cansaço que não pode ser explicado por aquilo que nós fizemos. É um sentimento, é uma sensação constante de não queremos sair mais de casa, de não termos mais forças. É a exaustão física causada pela mente, quando de alguma maneira a mente diz ao corpo que ele está doente, e o corpo acaba assimilando, e essa pessoa não consegue mais sair de casa. A exaustão emocional, quando sem razão para isso, a pessoa que está vivendo esse momento começa a ter desejos inexplicáveis de chorar. A fragilidade afetiva. Nesse momento, nós também podemos ver a exaustão espiritual. Quando nós não conseguimos ter forças para orar. Quando nós não conseguimos mais cultuar a Deus. E a quarta marca
desta crise que muitos talvez estejam vivendo e que nós podemos ver na vida de Elias. A marca da crise é o isolamento. Ou seja, Elias queria ficar sozinho, e a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia diz que todo profeta sempre tinha um auxiliar, alguém que o auxiliava. E a Bíblia diz, no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, a Bíblia diz assim que Elias deixou ali o seu servo. Ou seja, Elias queria estar sozinho. O sentimento de isolamento não é um sentimento comum à raça humana. Deus nos fez e nos construiu de uma forma como seres sociais. Hoje, talvez, o que você está sentindo, o que eu estou sentindo, o que nós estamos sentindo nessa crise, muito mais talvez do que a enfermidade física, é a sensação de isolamento causada por essa crise mundial que nós estamos vivendo. Sabemos que as autoridades, de uma maneira muito sábia, nos orientou, mas nós, eu e você, estamos sentindo a dor do isolamento, e queremos sim que ele chegue ao fim. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos buscando por nós mesmos, sem motivos externos, o isolamento, é porque nós estamos de alguma maneira no meio de uma crise. E a Bíblia diz de que Elias estava vivendo esse instante na tua vida. Elias estava profundamente triste. Elias estava profundamente cansado. Elias queria para si a morte. Elias tinha medo. Um homem que nunca teve medo de nada, nesse momento, estava fugindo daquilo que ele poderia enfrentar a qualquer momento. Mas a Bíblia diz que no meio da crise, Deus se manifesta. No meio da crise, Deus continua sendo Deus. E no exemplo de vida, porque a Bíblia nos mostra sim Elias fragilizado, Elias caído no deserto de Berseba, escondido ali na caverna, mas a Bíblia também nos mostra de que Elias superou esse momento na tua vida. E aqui nós temos 3 promessas de Deus para mim e para você, que estamos vivendo esta crise mundial. Talvez você não esteja desanimado, talvez você não tenha pedido para si ainda a morte. Eu quero te dizer que o Senhor está conosco, porque a primeira promessa que nós temos de Deus para os momentos de crise é a promessa do cuidado de Deus. É o Jeová Jireh, é o Deus que vai prover, é o Deus provedor, é o Deus que vai sustentar a cada um de nós nos momentos da angústia, nos momentos da adversidade. O salmista diz no Salmo 37, versículo 25: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Primeira promessa de Deus que nós vemos na vida de Elias é que mesmo na sua crise, Deus estava cuidando de Elias, Deus estava alimentando Elias. Deus vai continuar cuidando de você, Deus vai continuar cuidando de nós, irmão. Então não desanime, porque essa promessa é viva e verdadeira sobre nós. Segunda promessa de Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que sempre irá aonde eu e você estivermos, seja qual for a crise, seja qual for a tempestade, seja qual for a angústia, seja qual for o lugar, o hospital, aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. O Salmo 23 diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está conosco. O salmista diz no Salmo 139: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará.
Deus Emanuel, o Deus que está sempre conosco. A terceira promessa de Deus para os momentos de crise, para nós encerrarmos essa meditação, é a promessa da palavra de Deus. A Bíblia diz que mesmo na dificuldade, Deus não deixou de falar com Elias. O texto diz, e é muito claro, no versículos 12 e 13 de 1 Reis, capítulo 19, e diz assim, que depois do terremoto veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora da caverna. Aleluia. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Os momentos de crise, irmãos, nós vemos aqui no exemplo da vida de Elias, de que Deus continua a falar conosco. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus na tragédia. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus em situações que para nós parecem muito estranhas. Às vezes nós achamos que vamos ouvir Deus em situações em que para nós seriam muito fáceis. Mas a Bíblia nos diz de que Deus não se manifestou nas forças da natureza. Deus não se manifestou no vento. Deus não se manifestou no fogo. Deus não se manifestou no terremoto. Mas a Bíblia diz de que numa pequena brisa suave, algumas traduções bíblicas fazem a descrição de um cício. Cício é um sussurro, em que quando nós estamos em momentos de silêncio, nós podemos contemplar com os nossos olhos espirituais, com os nossos ouvidos espirituais, a voz do Senhor vindo sobre nós. E é nessa hora que Deus, através do teu Santo Espírito, começa a falar comigo, começa a falar com você, começa a falar conosco. Então que essa voz muito suave, que essa voz que talvez durante algum tempo você não tenha ouvido, que ela possa estar alcançando agora o teu coração, a tua vida, e que assim como Elias superou aquele momento na tua vida, nós temos uma promessa de Deus, de que nós somos mais do que vencedores, seja qual for a batalha, seja qual for a adversidade. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o meu refúgio, é o teu refúgio, é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa continuar falando contigo, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou convidar agora os nossos pastores. Quero convidar aqui o pastor Luiz Cláudio, que vai estar ministrando a ceia. Também queria convidar nosso pastor Rodney para que se juntasse conosco à mesa e que estivesse também aqui participando com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que já pegou o cálice, você que já está na tua casa, já se prepare, porque nesse exato momento o pastor Luiz Cláudio vai estar ministrando a ceia do Senhor, e nós estamos juntos hoje aqui, 3 pastores aqui, respeitando todas as recomendações e respeitando a maior das recomendações, de sempre estarmos ceando, não importa se através da internet, não importa se ao vivo, não importa se em corpo presente, nós queremos cumprir a ordenança de Jesus. Então nós estamos aqui, o pastor Luiz Cláudio vai dar continuidade. Queridos, curve sua cabeça aí onde você está, na sua casa, nesse mesmo espírito de reverência ao nosso Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor. Em meio à crise, temos a plena certeza e convicção de que o Senhor está conosco de fato e de verdade, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa certeza que nos é dado pelo Teu Espírito Santo.
nosso Consolador. E agora, Senhor, neste momento de celebração da ceia do Senhor, queremos aqui, Senhor Deus, humildemente, Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Se em alguma coisa falhamos, ó Deus, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por obras, Pai, que o Teu precioso sangue, Senhor, possa nos purificar, possa, Senhor Deus, nesta noite nos santificar, Senhor Deus, nos tornando, Senhor Deus, a graça, nos dando da graça, da misericórdia, Senhor Deus, do Teu favor, de nós aqui então participarmos e celebrarmos a Tua morte e a Tua ressurreição. Assim oramos e entregamos em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Você que pode, acompanhe comigo, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 6, uma breve leitura para a nossa reflexão e compartilharmos este momento de celebração. João capítulo 6, versículo de número 53, nos diz: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Queridos, entendam a importância desse momento, a responsabilidade de nós ceiarmos, de nós celebrarmos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. João nos diz que se nós não comermos e não bebermos, nós não temos vida em nós mesmos. Vida esta que o Senhor nos deu pelo seu sangue e pelo seu corpo que foi crucificado, foi moído pelas nossas transgressões. Continuando o texto: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha a comunhão estabelecida. Ao participarmos, ao comermos e bebermos desses elementos que simbolizam o corpo de Cristo, o texto nos afirma, irmãos, que o Senhor permanece em nós e nós nele. Assim como o Pai que vive em mim, ou que me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Eis, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Então aqui está esses elementos, você possa neste momento pegar o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Estarei passando aqui o pastor Roger, e gostaria de convidar aqui meu amigo, pastor Rodney, para estar consagrando esses elementos que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos todos. Senhor Deus e Pai, neste momento Jesus querido está aqui sendo apresentado ao Pai amado, essas partículas, Pai amado, de pão, que como já foi dito, representa para nós o Teu corpo, Pai amado, que foi partido ali na cruz do Calvário. Deus abençoa, Senhor, a todos que estarão participando, Pai amado, aqui presente, aqueles que estão em casa, Pai amado, que sejam alcançados pelo Senhor, Pai amado, que como o Senhor tem feito, Pai amado, com a Tua igreja, que sirva como uma proteção, como uma vitamina espiritual, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Consagramos, Pai amado, a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Rodney. Nosso irmão Diácono Serafim estará aqui servindo aos irmãos, esse pequeno grupo que aqui está. E eu os convido em casa a abrir novamente a Bíblia, a Palavra de Deus, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós daremos fundamento, para este ato a qual estamos aqui participando nesta noite. O texto nos diz, irmãos:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante neste momento, você que está em casa, todos os irmãos que aqui se encontram. Este pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam após mim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei deles todos, diz o Senhor, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Neste momento estaremos orando, agradecendo ao Senhor pelo cálice do Senhor. Pastor Roger. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos agora, Senhor, após ceiar, queremos também apresentar o cálice ao Senhor e pedir que o Senhor, na tua infinita e bendita misericórdia, mais uma vez consagre, ó Deus, esse elemento que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de toda a humanidade, ó Pai, e que hoje, simbolizado por esse cálice, ó Deus, venha, ó Deus, cumprir, ó Deus, a tua ordenança. Por isso te pedimos, ó Deus, consagra, ó Deus, para que ao participarmos aqui e nas casas, os nossos irmãos e irmãs sejam fortalecidos e abençoados pela obediência à tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Enquanto o nosso irmão diácono Ricardo serve os nossos amados, você que pode, acompanhe comigo novamente a leitura do texto, onde o apóstolo Paulo, orientando os nossos irmãos de Corinto, assimila dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, uma pausa para esta fala do apóstolo Paulo. Ele usa a expressão indignamente. Nós não desobrigamos, ninguém, ou melhor, nós não obrigamos ninguém a não ceiar. Pelo contrário, nós seguimos a recomendação orientada pela palavra de Deus para uma alta análise. Devemos, com muita responsabilidade, com muita sinceridade diante de Deus, examinarmos a nós mesmos, irmãos. E o texto diz, o apóstolo Paulo falando, pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, que se entende por indignamente, nós lemos inicialmente que o apóstolo Paulo dizendo aos romanos que o pecado não teria domínio sobre nós. Uma vez, irmãos e irmãs, mortos para o pecado, o velho homem crucificado, sepultado pelo batismo, o pecado deve ser um acidente em nossas vidas. O pecado não pode ser uma prática contínua. Então, entendemos a expressão indignamente como sendo atitudes, comportamentos inadequados de forma contínua.
E o texto nos chama atenção para uma vida de responsabilidade, né? De comprometimento, de santidade ao Senhor. E ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Possamos nesta noite, irmãos, fazermos uma autoanálise. Nós estamos diante do Senhor, Santo, Deus Todo-Poderoso, e Ele vê a sinceridade do nosso coração. Que nós possamos, no dia que se chama hoje, nos arrependermos, voltarmos ao Senhor, enquanto ainda se pode achar. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitas pessoas, irmãos, fracas espiritualmente, doentes, e não poucos que dormem, pessoas que já estão mortas espiritualmente falando, justamente por conta de não discernirem a santidade de Deus, o sacrifício vicário de Jesus Cristo, a sua obra redentora, irmãos. Ore a responsabilidade e o compromisso que temos, que o Senhor possa nos ajudar e que possamos levar muito a sério. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você que pode, em casa, tome posse, irmãos, cálice. O suco de uva representa o precioso sangue de Jesus Cristo. E repita após mim: aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bebei dele todos, diz o Senhor, o sangue da nova aliança, o justo pelo injusto, o santo pelo profano. Muito obrigado, Senhor. Em agradecimento ao Senhor, pastor Rodney, orando. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por este momento maravilhoso, Pai amado, de estarmos em comunhão, ceando, ó Pai amado, e lembrando, Pai, do Teu sacrifício, Senhor, por nós. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido e nos abençoado. Pai, nós ainda não sabemos, Pai, como o Senhor irá fazer, mas sabemos, Pai amado, que o Senhor irá fazer um milagre, Pai amado, sobre a humanidade. Que o Senhor irá, Pai amado, manifestar o Teu poder, a Tua glória, Senhor, de forma em que todos irão reconhecer que o Senhor é Deus, forte e poderoso, Pai. E que nada, Pai amado, pode resistir ao Teu poder, Pai. Pai, nós temos a certeza do milagre. Não sabemos quando e o momento, mas sabemos que o milagre, Pai amado, acontecerá, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Rodney. Queridos, antes de nós orarmos, para encerrarmos este culto de celebração, temos aqui alguns avisos. De primeiro momento, eu quero aqui agradecer aos irmãos e irmãs que têm contribuído com os alimentos, têm abençoado famílias. Quero aqui testemunhar isso a vocês. Estamos ainda recebendo, se você pode, ainda não trouxe, traga, que olha, vai abençoar muitas famílias, tá certo? Doações dos alimentos. Quero louvar a Deus, irmãos e irmãs, vocês que têm sido fiéis nas contribuições dos dízimos e ofertas. O presbítero Wagner tem recebido dos irmãos. Reforço, você que tem feito o depósito em conta, por gentileza, encaminhe para o presbítero Wagner o comprovante, porque a conta a qual nós estamos depositando é uma conta da regional e nós precisamos saber se o valor que foi depositado é da igreja local ou é da regional, tá certo? Então nos ajude nessa distinção.
Esse culto de celebração foi para as redes sociais, você pode compartilhar com outras pessoas, tá certo? E ao término será também inserido, colocado no YouTube, tá certo, meus queridos? É isso que nós tínhamos para compartilhar dos avisos. Deus abençoe a todos, louvamos ao Senhor porque pudemos, nesse esforço concentrado da distribuição da ceia, ter a participação maciça por parte de toda a igreja, os irmãos que puderam aí nos ajudar na logística, entregando, né, para alguns irmãos. Deus abençoe e recompense a vocês. Agradeço pela vida do pastor Roger, Gabriel, do Josué, dos irmãos aqui do louvor, que tem dado uma contribuição muito significativa, irmãos, vocês que não sabem disso, para que este culto, né, fosse sendo ajustado, melhorado a cada dia. Esses amados irmãos têm trabalhado nesse sentido, e nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Deus pelas suas vidas. Um beijo no coração. Nós estaremos orando com o nosso pastor presidente, e nesta oração, pedido do pastor Dimas, estaremos orando por 3 missionários. Missionário Clério, que está lá em Dallas, Estados Unidos, está bloqueado, irmãos, não consegue voltar para o Brasil. Missionário que está em Portugal, o Albert e sua família. E nosso irmão, pastor Toninho, lá em Joaíma. Foram 3 solicitações feitas pelo nosso pastor Dimas, e compartilho aqui com o pastor Roger, que estará orando neste momento. Beijo no coração, Deus abençoe a todos, e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Eu queria também agradecer a Deus por toda a equipe, pela vida dos nossos irmãos, você que está ainda online conosco. Estamos com saudade de vocês. Eu sei que logo nós voltaremos, estaremos juntos aqui. Enquanto isso, feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por esse culto maravilhoso de ceia, onde a tua presença, ó Deus, se fez, ó Deus, de uma maneira gloriosa, de uma maneira, ó Deus, preciosa. E queremos, ó Deus, nesse momento de comunhão e de unção espiritual poderosa, apresentar, ó Deus, os nossos missionários que estão no campo missionário, ó Pai. Queremos colocar nas suas mãos o pastor Clélio, o pastor Albert, ó Deus, o pastor Toninho, as suas famílias, para que o Senhor continue a guardá-los e providenciar, ó Deus, todas as coisas, para que eles continuem a ser abençoados e usados pelo Senhor. Dai agora um final de noite abençoado, um final de domingo de bênção, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.